Senhores, continuando então, a hierarquia, como a gente já leu, ela trata-se da ordenação em níveis diferentes dentro da carreira de oficiais e da carreira de praça, certo? Carreira de oficiais vai começar lá com o segundo tenente, vai até coronel. Carreira de praças vai começar lá com o soldado terceira classe, segunda classe, primeira classe, até subtenente. No meio dessas duas carreiras a gente tem ainda a figura do praça especial. Quem são os praças especiais? Cadete, que é o aluno oficial, e o aspirante oficial, que é o estágio probatório da carreira de oficiais. São chamados de praça especial. Conforme o nosso parágrafo 1º do artigo 14 destaca, nós ainda temos a hierarquia dentro do mesmo posto e dentro da mesma graduação, que aí vai se fazer essa ordenação através da antiguidade. Tranquilo? Então vai lá, todos vocês aqui vão passar no concurso. Todos vocês vão ser alunos soldados, né? Que vão ser o quê? Soldado terceira classe NQ, não qualificado. Assim que vocês formarem, vocês já vão ter uma antiguidade. Certo? No que pese que todo mundo incluiu no mesmo dia e formou no mesmo dia, o que vai servir para fazer essa ordenação? Vai ser o quê? A colocação no curso, a nota no curso. Então o primeiro colocado no curso vai ser o mais antigo, certo? Então já tem a ordenação dentro de um mesmo posto de graduação se faz pela antiguidade. Tranquilo? Alguma dúvida sobre a hierarquia? E aí o que a gente disse aqui, que o nosso colega falou de hierarquia, lembra de uma escada, né? A ordenação em níveis diferentes. Classe especial, ele se equivale a sargento quando ele está na situação de classe especial? Não. É acima, O cadete, ele é superior hierárquico ao subtenente. O aspirante, ele é superior hierárquico ao cadete e ao subtenente. Certo? A gente tem um artigo específico para a gente ver isso. Mas não tem essa situação de equiparação. Tem uma situação lá no estatuto que vai dizer o seguinte: se o indivíduo completa o primeiro ano do CFO, aí ele pode ficar como tal situação de praça, mas que não se aplica mais hoje. Tá? Não tem mais nem sentido, as formações são totalmente distintas, se era uma outra época na corporação. Beleza? Avançando, outro conceito importantíssimo que cai em prova, vai cair na prova de vocês. Certo? Conceito de disciplina. Por que esses dois conceitos caem nas provas? São os princípios basilares da corporação, PM, bombeiro e as Forças Armadas. Certo? Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial, militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Certo? Então, gravem aqui, que está em negrito ali, acatamento integral das leis e regulamentos. Acatamento integral. Certo? Ô fulano, pega essa cadeira aqui e leva lá, tira da sala 3 e leva na sala 2. É o famoso? Sim, senhor. Mas, comandante, posso fazer depois? Não, né? Isso não é típico de uma instituição militar. Porque, como a gente age com situações extremas, uma ponderação, às vezes, uma situação extrema, pode representar o insucesso na missão. Certo? Então, tem situação que precisa o quê? Não, é agora. Cumpra-se. Certo? Então, por isso que a gente tem a questão da disciplina, que é justamente o acatamento, né, integral das leis e regulamentos. Tá? Hierarquia, eu vou pegar essa autoridade e vou escaloná-las em níveis. Né? Assim, a gente vai ver o conceito daqui a pouco de comando. Né? Não é um mando, não estou mandando, eu estou comandando, são vários mandos. Certo? O governador manda, o comandante-geral manda, o comandante da região manda, o comandante do batalhão manda, o comandante da companhia manda. São vários comandos. Né? Então isso é a hierarquia, né, dividindo a autoridade, e justamente por a gente ter essa ordenação da autoridade, a gente deve ter a disciplina que é integral acatamento das leis e regulamentos. Tranquilo? Então grifem aí na apostila de vocês, hierarquia e disciplina cai na prova. Aí o que pode acontecer aqui? Vão trocar o quê? Acatamento integral por acatamento parcial.
certo? Porra, bacana isso aqui, mais ou menos como eu li lá, pô, é. Calma, não se empolguem. Não é porque tu já ouviu falar que é. Porque como tu leu, tu vai ter ouvido falar de tudo. Mas presta atenção nos detalhes, certo? A legislação institucional é isso. Questão de concurso. De acordo com o Estatuto, constitui a base institucional da Polícia Militar. Qual é a base institucional? Olha aí, questão dada. Tem gente que erra. Tá? Não leu a legislação de uma vez, não veio para o cursinho, erra esse aqui. Ó. Questão dada para vocês, tenho certeza que todos aqui acertariam essa questão. Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia deve ser mantido em todas. Hierarquia e disciplina é sagrado, sempre, todas. Ou mas toda é uma palavra total, né? Sempre, toda. Mas por quê? Faz sentido, né? Porque coisa boa. Pô, hierarquia e disciplina, sempre. Hierarquia e disciplina, sempre. Princípio basilar da corporação. Entre policiais militares da ativa, da reserva e reformados. Certo? Então, inclusive, a disciplina e o respeito à hierarquia deve ser mantido em todas as circunstâncias, inclusive entre policiais militares da ativa, reserva e reformados. Tranquilo? Até a reforma vai manter a hierarquia e disciplina. O que são círculos hierárquicos? São âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Tá? Então, círculos hierárquicos. A polícia militar é muito dividida assim, ó, cabos e soldados, sargentos e subtenentes, né? E no oficialato, oficiais subalternos, que são os tenentes, oficiais intermediários, que são os capitães, e os oficiais superiores, que são major, tenente, coronel e coronel. Isso são círculos hierárquicos, certo? Então, hoje em dia, né, a nível de exército é mais assim, fechadinho nesses círculos. Hoje a polícia militar, principalmente o batalhão bem operacional, já não tem tanto essa divisão assim. Acaba que a gente considera quase que tudo um círculo só, que é o círculo de quem está combatendo o crime aí, todo mundo junto, então não tem tanta essa divisão. Tá? Mas falou em círculo hierárquico, vocês sabem o que é, com base no estatuto, certo? Então essa divisão aí de convivência entre policiais militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem. Então assim, o refeitório dividido, o alojamento dividido, né, conforme os círculos hierárquicos. Isso aqui eles estão careca de saber já. Posto é o grau hierárquico do oficial, né? Posto é o grau hierárquico do oficial. E conferido pelo ato do governador, olha só que interessante, né? Na prova de vocês, posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo ato do comandante geral. Não, né? Oficial geralmente é pelo governador. Nesse caso, se aplica perfeitamente. Conferido pelo ato do governador do estado e confirmado em carta patente. Então essa carta patente seria um documento de formalizar esse posto do oficial. Aí depois vem falar da graduação. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante geral. Não pode mais errar isso aqui. Já falei 7 vezes hoje aqui, Carol. Certo? Não pode mais errar isso aqui. Depois, sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. Então, se o policial ele é da reserva ou reformado, ele deve dizer, sou capitão da reserva fulano de tal. Né? Que a reserva remunerada abrevia com RR. RR, capitão RR, coronel RR, subtenente RR, terceiro sargento RR, que é a reserva remunerada. Então, não deve se omitir essa informação, porque tem diferenciação do pessoal da ativa e da reserva remunerada ou reformado. Tranquilo isso? Dispositivo bem tranquilo, né? A precedência entre os policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade, no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Precedência, certo? Quem é que vai ser o mais antigo? Quem é que vai ter a precedência? É o mais antigo, quando a gente vai dentro do mesmo posto ou graduação.
Qual vai ser a única exceção? Se nós tivermos uma precedência funcional. Vou citar um exemplo para vocês, certo? Eu sou capitão, eu sou mais antigo, certo? Do que um colega de turma meu. Aí vamos supor o seguinte, eu sou mais antigo que ele, mas se porventura ele estiver de serviço como comandante do policiamento naquele dia, eu não tenho mais a precedência, porque ele tem a precedência funcional. Ô Miranda, faz o seguinte, porra, pega aquele efetivo lá, traz aqui, bota pra lá e deixa em condições pra gente fazer a missão. Beleza, vou fazer. Entendeu? Ah, não, que isso? Eu sou mais antigo, faz tu. Não existe isso, porque ele tem uma precedência funcional. Certo? Tranquilo? Então vocês entraram para o concurso de soldado, passou lá em torno de 12 anos, chegaram a sargento da Polícia Militar. Chegou lá tudo da mesma turma, ele está como sargento Ronda da 1ª Companhia do 4º Batalhão, certo? E vai pagar uma missão para o colega que também é sargento, tem precedência funcional. Até ele podendo ser mais antigo, porque tirou a nota melhor no concurso, no CFS, ficou com mais antigo. Tranquilo? A precedência entre as praças especiais e demais praças é assim regulado. Ó, é aquela tua pergunta. Qual é teu nome mesmo? Felipe. Lê para nós aqui direto já o inciso primeiro. O aspirante oficial PM é hierarquicamente superior às demais praças. Beleza? O aspira, ele é praça especial. Ele é superior a todas as praças. A praça com maior precedência é o aspirante. Beleza? Vai, continua. O aluno oficial PM é hierarquicamente superior ao subtenente PM. Quem é o aluno oficial? O cadete, né? Então o cadete, ele é superior hierarquicamente ao subtenente. Tranquilo? Então lá pelo R-Cont, pelo regulamento de continências, a continência ela deve partir do mais moderno para o mais antigo. Certo? Então, num caso, com base nisso aqui no centro de ensino, tem lá um subtenente e um aspirante. Quem vai começar com a continência vai ser o subtenente, certo? E o aspirante tem a obrigação de responder à continência, certo? O aluno do curso de formação de sargentos é equiparado a cabo PM para efetivo de precedência. Olha só, importante. O aluno do curso de formação de sargentos. Então, ele não é sargento, ele é aluno, certo? Só que quando ele é aluno, ele é cabo, né? Ele é cabo. Aí ele virou aluno, ele ganha 3 divisas retinhas. A divisa ela é assim, né? É um triângulozinho, né? Um bico, né? Quando ele vai aluno do CFS, são 3 risquinhos brancos, certo? Então, está dizendo que o aluno do curso de formação de sargentos é equiparado a cabo PM para efeito de precedência. É como se fosse um cabo. O aluno, né, ele quer ir a sargento, ele é como se fosse cabo ainda. Beleza, mas tem uma ressalva. Opa, quando o aluno está lá fazendo um exercício, uma atividade, um estágio, ele é mais antigo, tem precedência em relação ao cabo. Ele já é um aluno sargento. Tranquilo? Questão, ó, CFS 2015, concurso interno para o cabo que quer ascender a sargento. O artigo 18 do Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina, a lei tal, trata sobre a precedência entre as praças especiais e demais praças. De acordo com esse dispositivo legal, faça análise das afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira afirmativa: o aluno do curso de formação de sargentos, durante exercício de estágios operacionais, terá precedência sobre os cabos da Polícia Militar. Certo ou errado? Certo, né? Questão tranquila, né? Como é que é o nome? Como? Hugo? Tranquilo, né, Hugo? Tranquilo, questão fácil. Segunda assertiva: o aluno do curso de formação de sargentos é equiparado a cabo para efeito de precedência. Certo ou errado? Certo, né? Só inverteu a ordem, né? Primeiro fala isso, depois traz a exceção. Terceira afirmativa: o aluno oficial PM é hierarquicamente superior ao subtenente PM. Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá, vou repetir que teve gente que ficou em dúvida aí.
o aluno oficial, ou seja, o cadete, ele é hierarquicamente superior ao subtenente, certo ou errado? Então, o aspirante é, e o aluno também. Tá? Então, assim, para não ficar dúvida com relação a isso, pega lá do soldado, vem ao subtenente, depois coloca o cadete, depois coloca o aspirante, depois coloca os postos do oficialato. Não vai errar, certo? Se tentarem confundir com relação a isso, porque é aluno, porque é isso, esquece. Mantenha a escadinha ali que tu fizesse e não vai alterar em relação a isso. Beleza? Então, para quem ficou com dúvida, eu vou repetir. O aluno oficial, ou seja, o cadete, ele é hierarquicamente superior ao subtenente. Quarta assertiva, o aspirante oficial PM é hierarquicamente superior às demais praças. Beleza? Então a gente vai ter como resposta, todas as assertivas estão corretas. Tranquilo? Questão relativamente fácil, porém aquele que não fez uma leitura, essa questão aqui ela ficou tranquila, porque vejam só que foi meramente Ctrl-C, Ctrl-V da lei, sem as pegadinhas, né? Sem trocas assertivas, então realmente quem leu isso aqui... não, na verdade, mas é porque a lei fala no aluno, né? Não é para complicar, porque a lei fala aluno. Entendeu? Porque antigamente não existia o cadete. Antigamente falava aluno oficial. Cadete é uma expressão nova. Tá? Então, na verdade, se botar cadete é que tu deve desconfiar. Porque a lei fala sempre em aluno. Acaba meio-dia? Então tá. Vamos fechar o artigo 20 aqui, que foi igual eu fui na aula da noite, para ficar igual aqui. Dá tempo? Dá, né? 5 minutos? Beleza. Olha só, Camila, Letícia, Carol, que estão com a apostila aí, olha só. O artigo 20 tem uma coisa interessante, porque a gente tem um problema de má técnica legislativa. O artigo 20 do estatuto é esse aqui, ó. Alguém está com a apostila antiga, com a lei antiga aí, não? Sim, que pegou de outro... Não, né? À noite aconteceu. À noite aconteceu um monte de gente com a apostila de outros cursinhos e aí não bate. Não é esse artigo 20 que eles têm. Tá? O artigo 20 vai dizer o seguinte, o aluno oficial, após concluir o curso de formação de oficial da PM, é declarado aspira. Certo? Como ele é aspira, ele é praça especial ainda, quem é que declara ele? Comandante geral, não é governador. Beleza? Mas eu não tinha colocado já? Mas e a tua não é a tua atual também? Tá igual tá aqui no quadro aqui. Não era para estar então. Então, esse aqui é o que está em vigor, certo? Depois eu vou conversar com a Miss Lane ali para deixar bem certinho isso. Pegou no site? Ah, tu pegou na lei. Isso, beleza. Por quê? Olha só. Porque no site aconteceu o seguinte erro. Veio essa lei aqui, ó. A lei 62... Não, veio a lei 379 de 2007 e diz o seguinte. O artigo 20 da lei 6215 passa a vigorar com a seguinte redação. Só que alguém errou e confundiu a lei 6215 com a nossa lei 6218. É um erro grosseiro. Entendeu? Por que deu toda essa confusão aí? Porque alguém lá da Assembleia Legislativa, em vez de alterar a lei 6215, foi lá e alterou a 6218. Entendeu? Então assim, ó, para resumir, o nosso artigo 20 não foi alterado, e esse artigo 20 aqui é lá da lei 6215, não tem nada a ver conosco. Inclusive, tem uma questão, quando eu digo para vocês que a banca faz Ctrl-C, Ctrl-V, tem uma questão de concurso que foi anulada, porque botaram esse artigo 20 aqui, ó. Tá? Esse artigo 20 é de outra lei, tá? Mas alguém lá comeu mosca e alterou na lei 6218, quando na verdade é na 6215. Então, ó, toda vez que tiver esse artigo aqui sobre promoções, blá, 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 não é, e somente dizendo que o quê? Depois que o cadete, o aluno oficial, termina o CFO, ele é declarado aspira pelo comandante geral. Esse é o artigo 20. Entendeu, Camila? Tá? Então a gente vai encerrar a aula aqui agora, e aí eu vou
depois ver com a Mislane o que aconteceu, que não ficou 100% atualizado aí as versões. Tranquilo? Até a próxima aula semana que vem.